Como se mede a eficácia da infantaria? Não em tiros por minuto, mas em acertos por minuto. 40 anos depois, essa lição se transformaria em 35 bilhões de cartuchos padronizados, mas em 1º de julho de 1898, o exército americano estava morrendo por causa de um erro de engenharia. O problema não era tático, era mecânico. Os soldados carregavam o Krag Jorgensen, um rifle de design norueguês com um defeito fatal, o carregamento lateral. Para municiar, o soldado abria uma portinhola, inseria um cartucho, empurrava, inseria outro, um por um. Dedos trêmulos sob fogo inimigo. Do alto da colina de San Juan, em Cuba, a resposta era um massacre sonoro. Enquanto o americano ouvia o clique solitário de cada bala entrando no compartimento, o defensor espanhol usava lâminas de carregamento. 5 tiros de uma vez, um movimento, 1 segundo. O Mauser espanhol atirava mais longe, mais rápido e com uma trajetória mais plana. 760 defensores seguraram o avanço de uma força muito maior. Os americanos tomaram a colina ao final do dia. Mas o custo foi aritmético. 200 mortos, mais de 1.100 feridos. Tudo para desalojar menos de 800 homens de uma encosta. Essa estatística de perdas se tornaria o alicerce para a vitória na Normandia meio século depois. Mas naquele momento, os relatórios de campo foram brutais. O sistema Mauser havia superado tecnicamente o arsenal americano em recarga, precisão e alcance. O relatório de 1898 forçou uma decisão que reescreveu a logística do século XX. Um único calibre para tudo. Não foi uma escolha sobre balística ou velocidade. Foi uma engenharia de padronização absoluta. O exército dos Estados Unidos decidiu que cada fuzil, cada suporte e cada metralhadora dispararia exatamente o mesmo projétil. O calibre 30, modelo de 1906, o 3006. A escala dessa unificação era visível nas trincheiras. Um soldado empurra um clipe de 5 tiros no ferrolho do M1903 Springfield. Clique. Ao lado, outro encaixa o carregador pesado no rifle automático M1918 BAR. Clac. No ninho fortificado, uma equipe alimenta a fita de tecido na metralhadora M1919 Browning. 3 mecanismos diferentes, a mesma munição. Caixotes de madeira chegavam ao fronte aos milhares, todos com a mesma marcação estêncil. Não havia confusão no abastecimento. 85% do poder de fogo da infantaria americana bebia dessa única fonte. Até o M1917 Enfield, o rifle que superou o Springfield em volume no fronte ocidental, usava o padrão. Uma única decisão industrial sustentou 4 classes distintas de armas. Para criar esse padrão unificado, os Estados Unidos precisaram comprar a tecnologia do seu futuro inimigo. Por que o exército americano pagou alemães pelo design de um fuzil? Porque o ferrolho deles vencia guerras. A análise técnica revelou o abismo. O rifle americano Krag carregava um cartucho por vez, pela lateral. Dedos trêmulos deixavam a munição cair na lama. Do outro lado, o Mauser usava um stripper clip, 5 balas presas em uma tira de metal, um movimento vertical. O recarregamento levava 2 segundos. A diferença não era acadêmica, era contagem de corpos. Os engenheiros do arsenal de Springfield desmontaram o Mauser capturado. Analisaram a extração, o trancamento. A decisão foi fria, não consertar o Krag, mas clonar o vencedor. Nasceu o M1903 Springfield. O orgulho nacional exigia uma arma própria. A realidade mecânica exigia copiar a Alemanha. A cópia foi tão fiel, inclusive nas dimensões do ferrolho, que a empresa alemã processou o governo dos Estados Unidos por infração de patente. Washington sequer contestou no tribunal. O Tesouro americano assinou cheques e pagou $200 mil em royalties diretamente para a fábrica da Mauser. Enquanto a América construía um sistema monolítico sobre uma patente alemã, o próprio Reich afundava na diversidade. Onde os americanos tinham um calibre, a Wehrmacht tinha o caos. O que acontece quando metade da sua artilharia fala francês? O abastecimento para. O pesadelo começava na requisição.
Um batalhão recebia fuzis poloneses. O vizinho operava metralhadoras tchecas. A retaguarda dependia de canhões antitanque belgas. O som no fronte não era apenas de disparos, mas de metal contra metal. O som da incompatibilidade. Um soldado tentava forçar um projétil francês numa culatra alemã. O diâmetro parecia igual. A mecânica recusava. No mapa, as linhas de suprimento viraram um nó cego. Mais de 50 calibres diferentes viajavam para a mesma trincheira, criando uma catástrofe administrativa. O general Hans Eberbach viveu isso na pele. Ele comandava o 5º Exército Panzer na Normandia. Seu relatório foi direto. A artilharia sob seu comando era uma coleção de peças de toda a Europa. No fronte oriental, a estatística era ainda mais letal. Metade dos canhões da Wehrmacht eram de fabricação francesa. Cada bateria exigia tabelas de tiro específicas. Cada canhão exigia peças de reposição de fábricas que nem existiam mais. A indústria alemã não padronizou, ela multiplicou as variantes. Habilidade tática não conserta erro logístico. Quando a munição errada chegava ao fronte, a arma mais avançada do mundo virava peso morto. As linhas de suprimento colapsaram. O pesadelo logístico da Wehrmacht colidiu na Normandia com o primeiro padrão semiautomático do mundo. Na floresta escura de Hürtgen, a matemática se tornou física. Imagine a tela dividida. À esquerda, um soldado alemão dispara seu Mauser. Pausa. A mão golpeia o ferrolho para ejetar a cápsula. Clac, clac. O alvo se move. Bang. À direita, um americano com o M1 Garand. Bang, 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 bang. 8 disparos consecutivos. Sem tirar o olho da mira. Sem pausas mecânicas. O exército dos IUA adotou o Garand em 1936. Enquanto o inimigo lutava com a mecânica do ferrolho entre cada tiro, o soldado americano mantinha o dedo no gatilho. O clipe em block alimentava 8 cartuchos tão rápido quanto o soldado conseguia reagir. Carabina de ferrolho contra fuzil semiautomático não é um duelo, é uma execução. Essa cadência de tiro alterou a doutrina de infantaria. 8 fuzis semiautomáticos geravam uma densidade de fogo equivalente a 3 metralhadoras da geração anterior. O volume de chumbo no ar suprimia qualquer resposta alemã. A superioridade não vinha de uma arma secreta, mas da organização básica da unidade. 8 fuzis Garand e um rifle automático BAR. Essa superioridade balística não nasceu no combate, mas em mesas de projeto 3 décadas antes. Como transformar uma derrota em vantagem? O segredo é admitir que seu equipamento é lixo. O ano é 1898. O exército dos Estados Unidos desembarcou em Cuba com o cartucho 30 a 40 Krag. Adotado em 1892, ele parecia suficiente para os generais. Na colina de San Juan, a ilusão acabou. O inimigo usava o 7mm Mauser. Foi um abate técnico. Os soldados americanos eram atingidos por atiradores espanhóis que nem conseguiam ver. O Krag não tinha alcance para responder. A trajetória da bala era curva demais, lenta demais. O comando americano recolheu os mortos e os relatórios. Em vez de inventar desculpas, eles rasgaram o manual. Engenheiros desmontaram o Mauser capturado. Analisaram a engenharia alemã peça por peça. E decidiram construir algo mais letal. A nova meta exigia violência química. A velocidade do projétil foi elevada para 2.700 pés por segundo. Isso significa 820 metros por segundo de pura energia cinética. O cartucho resultante, o Springfield 3006, anulava qualquer vantagem europeia. O governo assinou o decreto de adoção do novo padrão universal. Em 1936, esse novo padrão permitiu criar uma arma que os analistas alemães julgavam industrialmente impossível. O M1 Garand saiu dos arsenais de Springfield direto para a linha de frente. Mas o verdadeiro triunfo não era o fuzil semiautomático, era a compatibilidade total. Imagine a cena. Uma fita de munição para a metralhadora pesada M1919 Browning e um clipe de 8 tiros do Garand. O cartucho é idêntico. Atiradores de elite, operadores de metralhadora, soldados com fuzis.
Todos comiam da mesma fonte. Se a M1919 ficasse seca no meio do tiroteio, qualquer soldado podia passar sua munição. Sem adaptadores, sem erro. A Alemanha tinha o 8mm Mauser. Teoricamente, era o padrão. Na prática, a logística da Wehrmacht sufocava sob o próprio peso. Eles entraram na guerra com táticas inovadoras e um sistema de suprimentos que parecia um brechó continental. Enquanto os americanos despachavam caixas universais de 30,06, os intendentes alemães precisavam gerenciar estoques simultâneos para fuzis capturados na Polônia, artilharia roubada na França e metralhadoras tomadas da Tchecoslováquia. O alto comando alemão analisou o conceito de rifles semiautomáticos anos antes do primeiro tiro. O veredito foi frio e técnico. Eles concluíram que dar aos soldados a capacidade de disparar rápido levaria apenas ao desperdício de munição, sem ganho tático real. A lógica parecia sólida? Na teoria, sim. Na prática, esse cálculo custou a guerra. No campo de batalha, a doutrina alemã dependia de uma única peça. A metralhadora MG-42 era a âncora. O esquadrão de fuzileiros, com seus K-98K, servia apenas para protegê-la. Mas a infantaria americana conhecia essa regra, e eles trouxeram uma resposta matemática. O artilheiro do BAR localiza o flash da metralhadora alemã. Ele abre fogo para suprimir. A MG-42 baixa a cabeça. Nesse exato segundo, a equação muda. 8 fuzis Garand avançam, disparando. Sem ferrolhos para manobrar, sem pausas. O volume de fogo de um esquadrão americano soterrava a precisão alemã. Todos alimentados pelas mesmas caixas de munição que chegavam em rios intermináveis. O general George Patton chamou o M1 Garand de o maior implemento de batalha já criado. A frase virou clichê, mas Patton não falava de estética. Ele falava de supremacia sistêmica. A capacidade de desperdiçar balas para ganhar terreno. A economia alemã preservou os estoques nos depósitos de Berlim. Mas na floresta de Hurtgen, no inverno de 1944, a fatura chegou. O erro não foi pago com marcos, foi pago com sangue.